Meus queridos, graça e paz. Reflita comigo. O que fazer quando nós estamos numa prova, em uma dificuldade, passando por uma noite escura e não temos resposta de Deus? E além do mais, servindo ao Senhor, adorando, fazendo visitas, fazendo a sua obra. Como responder a uma situação dessa? Como se comportar em meio a uma luta, uma prova desta, mesmo você estando debaixo das potentes mãos do Senhor e fazendo sua vontade? É de se não entender, é de se refletir. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada e quando olhamos para ela nós vemos um homem que o Senhor Deus, Ele dá testemunho dele. Diz que ele é temente, diz que ele é reto e diz que ele se desvia do mal. Mesmo assim, esse homem com todos esses atributos não foi blindado, nem ficou isento de passar por provas e lutas. Como todos nós sabemos, veio para ele uma prova, uma luta sem tamanho. E ele ficou sem entender. Como eu falei anteriormente, ele servia ao Senhor. Ele apresentava sacrifício pelos seus filhos. Nós vemos um homem aqui que era dedicado ao Senhor e à sua vontade. E agora se encontra numa situação desesperadora. O Senhor dá ordens para que Satanás entre na sua família, nos seus bens, só não toque na sua vida. E de repente nós vemos que chega um mensageiro com uma notícia para Jó e diz: Jó, o teu gado, os teus bens, o que você tinha, está no zero. Está nada, acabou. Oh, glória a Deus. Poucos minutos depois, chega uma notícia mais terrível do que a primeira. E essa notícia falava que os seus filhos, em um desastre, em um acidente, estavam todos mortos. De uma hora para outra, esse homem perde seus bens e perde também seus filhos. O que fazer em meio a tudo isso? E nós vemos que, novamente, o Senhor dá outra ordem, para que Satanás vá lá e interfira na saúde daquele homem. E uma doença terrível afeta Jó. Esse homem agora só tem cacos, que talvez de telhas, para se coçar e mais nada. É nesse momento terrível que a sua esposa, sua companheira, chega para ele e diz: como é que você ainda tem fé? Como é que você ainda tem fidelidade para com esse Deus? Amaldiçoa e morre. É como se ela estivesse falando: desiste dele. Ele não vai te ajudar. Você não está vendo a sua situação? Você não está vendo onde você chegou? Ou você não lembra que você era o homem mais rico do Oriente, cheio de bens, com uma família linda? Desista! Mas Jó dá uma resposta sensacional para sua esposa. Aceitamos o bem de Deus e não o mal? Que palavra maravilhosa! Então, Jó continua no seu sofrimento. E então chega seus amigos para lhe ajudar, para lhe dar uma força. Mas nós vemos que eles começam a entrar por outros meandros, começam a analisar Jó. E então eles chegam a uma conclusão: se você está passando por isso, é porque você fez algo de errado. É porque você pecou. Mas Jó tinha convicção que não tinha feito nada daquilo. E nós vemos que na Bíblia Sagrada, por várias vezes, ele clama
ele clama ao Senhor. Por 16 vezes ele faz perguntas ao Senhor. Por mais de 30 vezes ele clama e nada de respostas. E quando Deus brada para falar com Jó, Deus não brada para responder às respostas de Jó. Mas Deus brada mediante uma proclamação de Jó. Mesmo passando por tudo isso, mesmo em uma calamidade total, Jó rasga de dentro do seu peito uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Oh, meu querido, não há uma palavra mais confortante para o momento em que você está passando do que a certeza de que o seu Salvador, ele vive e ele reina. Oh, meu querido e minha querida, você não precisa de palavras positivas. Você não precisa correr atrás de palavras que massageiem o seu ego. O que você precisa realmente na sua mente e no seu coração é que o seu Redentor, ele vive. E se ele vive, ele está no controle de todas as coisas. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. E porque ele vive, você está protegido, você está guardado e você está seguro. Então, depois disso, o Senhor se revela para Jó. Mostra para ele a sua grandeza, o seu poder. Jó fica maravilhado. E quando chegamos no capítulo de número 42 e o versículo de número 2, Jó mais uma vez faz outra proclamação. E agora de que entendeu o propósito de Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó deixa bem claro para mim e para você, os nossos propósitos podem não dar certo. Os nossos propósitos podem falhar, mas o propósito do nosso Deus sobre a nossa vida, ele jamais falhará. O Senhor cumprirá o seu propósito na minha e na sua vida. Então confie e descanse nele. Apesar de você não saber por que você está passando por essa situação, apesar de você não entender o momento, o Senhor fala isso para os seus discípulos. O que eu faço não entendes tu agora, mas entenderás depois. Jó entendeu depois, e eu tenho certeza que você entenderá depois. Enquanto isso, faça como Jó. Quando a notícia chegar que tudo acabou, proclame como ele: no eu vim e no eu voltarei. Quando chegarem para você e pedirem para você desistir da sua fé e do seu Deus, fale como ele: eu aceitei o bem porque eu não aceitaria o mal de Deus. Quando seus amigos lhe apontarem falando que você fez algo de errado, continue com sua fé intacta, porque só quem te conhece é Deus. E quando tudo parecer não ter mais jeito, grite, proclame, exalte, mas deixe sair do teu peito e da tua alma um clamor de que o teu Deus, ele está vivo. Oh, glória a Deus! Essa palavra é para o meu e o teu coração sair saltitando, alegre, para não desistirmos em meio às lutas. Por mais que não entendamos, há um Deus que está no controle de tudo e que sabe de todas as coisas e que não perdeu o controle dela e que por fim ele se levantará e trará a vitória no tempo certo e na hora exata. Que Deus te abençoe.